Podcast Saúde em Pauta. Olá, iniciamos o segundo podcast Saúde em Pauta, idealizado pelas Promotorias de Justiça de Saúde de Teresina. Eu sou Ani Pontes, atualmente estou à frente da 12ª e 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. A intenção com esse podcast é trazer profissionais de saúde para conversar sobre assuntos relevantes na área. Os assuntos aqui abordados são também temas de projetos desenvolvidos nas promotorias de justiça da saúde da capital. Nos 4 primeiros encontros do podcast, vamos falar sobre a importância da doação de órgãos. Hoje eu recebo a chefe do Serviço de Transplantes Renal do Hospital Getúlio Vargas, doutora Celina Castelo Branco. Doutora Celina é médica nefrologista, ela tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, com concentração em transplante renal. Atualmente é professora da Universidade Estadual do Piauí, UESP. Doutora Celina, seja muito bem-vinda. Dentro do projeto Doando Vidas, iniciaremos agora um bate-papo bem descontraído, com abordagem na doação e no transplante de órgãos aqui no estado do Piauí, especialmente na área transplante renal. Bem, estima-se que 10% da população mundial, cerca de 50 milhões de pessoas, tem alguma doença renal crônica, que se não for tratada, pode ser fatal. O que é uma doença renal crônica, doutora Celina? Quais os fatores que podem levar à insuficiência renal crônica? Fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse podcast. É um prazer enorme e dar visibilidade ao problema renal, à doença renal, informar a população é muito importante. É muito importante para que a gente possa prevenir a doença, já que ela é bastante silenciosa. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar o que é a saúde do rim, para a gente poder entender quando ele está doente e o que acontece. Então, a saúde do rim significa que pelo menos 4 funções que ele tem estão bem. Ele filtra o sangue, então ele coloca todas as toxinas para fora, né? Excreta. Ele regula a pressão arterial, regula o balanço de água do nosso corpo e produz hormônios, dentre eles o que estimula a produção das células vermelhas do nosso sangue. Então veja como é um órgão que tem muitas ações importantes. Então no momento em que ele adoece, tudo isso está comprometido. E o que é a doença renal crônica então? A doença renal crônica é quando o funcionamento do rim está menor do que 60%. Quando ele tem uma taxa de filtração glomerular, que é o que a gente usa para medir a função renal, menor do que 60%. O que pode levar o rim a adoecer? Olha, os principais fatores são a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, tabagismo, doença cardiovascular, história familiar de doença renal crônica, né? Então tem aquele antecedente familiar, uso de analgésicos ou paciente que tem qualquer outra doença renal que pode levar o rim a adoecer mais. Então, os principais fatores de risco são a hipertensão e o diabetes. Se a gente considerar que em torno de 30% da população brasileira é hipertensa, um outro percentual nem sabe que em torno de 10% da população brasileira é diabética. O Brasil é o 5º país do mundo em incidência de diabetes. Então, isso é um fator importante para nós quando a gente fala de doença renal crônica. A obesidade é uma epidemia. 18% dos brasileiros são obesos, sem falar em sobrepeso. Então, são situações que estão no nosso dia a dia e que podem levar ao adoecimento do rim, à doença renal crônica. Então, como prevenir doença renal crônica? Boa alimentação, atividade física, evitar tabagismo, excesso de álcool, uso de analgésicos e, além disso, pelo menos uma vez por ano, e principalmente nesses pacientes do grupo de risco, hipertensos, diabéticos, obesos, que têm doença cardiovascular, dosar a creatinina sérica, que é o exame que mede o funcionamento do rim. Então, doença renal crônica é um comprometimento onde você tem perda de 40% da função renal e pode ser causada por doenças que estão no nosso dia a dia. A senhora falou que a doença renal crônica é silenciosa, mas mesmo silenciosa, tirando os exames clínicos, pode haver sintomas para poder identificar ou então sinalizar um comprometimento dos rins? Até a perda de mais de 50% da função renal, então tecido renal que morreu, que virou cicatriz, ele não volta a ser tecido normal. Então, até que haja uma perda maior que 50% do tecido renal, não há sintoma.
não há nenhuma manifestação clínica. Se o paciente é hipertenso, ele já deve ser triado, né, para avaliação da função renal por causa da hipertensão. Se ele é diabético, ele deve ser triado para avaliação da função renal por causa do diabetes. Se ele é obeso, se ele é tabagista, se tem doença cardiovascular, por conta das doenças e das comorbidades, ele deve ser triado para avaliação da função renal. Mas a alteração renal por si só, ela não tem manifestações clínicas precoces. As manifestações clínicas específicas da doença renal, já por conta da retenção das escórias nitrogenadas, escórias tóxicas que o rim para de excretar, elas são muito tardias. Então, nós temos 2 desafios na doença renal crônica: prevenção das doenças de hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, enfim, prevenção da própria doença renal crônica e diagnóstico precoce. Porque aí a gente consegue trabalhar e retardar a evolução da doença e prevenir a instalação da própria doença. Como a atenção básica pode contribuir na prevenção e no diagnóstico precoce? Já existem alguns programas do Ministério da Saúde que abordam os hipertensos e diabéticos, né? O Hiperdia, ele é já bem antigo, se eu não me engano, de 1994. É um programa já bem antigo do Ministério da Saúde e no Programa de Saúde da Família. Então, quando você avalia diabéticos e hipertensos regularmente e avalia a função renal, e se há alguma repercussão renal dessas doenças, já é um aspecto muito importante. O que ainda falta é o encaminhamento para o especialista no momento correto. O paciente precisa chegar no especialista. A função da atenção básica é prevenir e fazer o diagnóstico precoce. E o paciente, então, precisa ser encaminhado para o especialista. Dentro da rede SUS, os exames necessários para a comprovação da insuficiência renal estão disponíveis na rede? A creatinina é um exame simples, que faz praticamente no Piauí inteiro. É um exame barato e que serve para triagem. O outro exame, que ele é mais específico até para o diabético, mas a creatinina também é muito importante no diabético, é a avaliação da presença de proteína na urina, que pode ser feita numa amostra isolada de urina, onde você avalia a concentração de albumina por creatinina. É uma relação entre albumina e creatinina na amostra isolada de urina. Esse exame é um pouquinho mais especializado, então ele não vai estar disponível em todas as cidades se a gente considerar o interior do nosso estado. Mas a creatinina certamente é feita amplamente. Doutora Celina, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN, o número de pacientes com doença renal crônica que necessitam de diálise no país gira em torno de 140 mil pacientes. É um número bem significativo. Quando a terapia renal substitutiva, a diálise, é necessária, doutora Celina? O censo de 2022 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela já mostrou 155 mil pessoas precisando de diálise no Brasil. E se a gente olha para esses 155 mil e fica assustado, imagine que isso é só a pontinha de um iceberg dos pacientes que tiveram sintoma e chegaram na diálise. E aqueles que ainda estão com a doença silenciosa, que nem sabe que ela existe. Essa parte do iceberg ainda está submersa. Estima-se que 1 em cada 10 brasileiros tem algum grau de disfunção renal. Isso é muito grave, é muito importante ser dado à Sociedade Brasileira de Nefrologia. A indicação de diálise, ela ocorre quando o paciente tem doença renal crônica terminal, quando ele está no estágio 5 da doença renal crônica, quando ele tem menos de 15% de função renal, ou 15 ml por minuto de taxa de filtração glomerular. Nesse momento, o paciente já tem sintomatologia. Ele vai estar com anemia, porque o rim estimulava a produção da célula vermelha do sangue. Ele vai ter edema, porque a excreção de água vai estar comprometida, o balanço de água vai estar comprometido. Ele vai ter hipertensão arterial, que se não foi a causa do problema renal, apareceu na evolução da doença. E vai ter um acúmulo progressivo de substâncias tóxicas no sangue, que também vai dar sintomatologia. Abaixo de 15 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, já há indicação de terapia renal substitutiva, que é a diálise. Doutora Celina, a hemodiálise é uma terapia substitutiva, mas, por outro lado, ela causa uma certa dependência do paciente à máquina. Não há outra solução a não ser prevenir, é isso?
Prevenir, eu digo que é a solução mais inteligente e a mais barata também. Mas, uma vez que não foi possível prevenir, e mesmo fazendo uma prevenção maravilhosa, instituindo todas as terapias para as doenças que podem levar para a doença renal crônica, sempre vai haver um percentual de pacientes que vai evoluir de forma desfavorável e vai perder a função renal. E a gente tem que ter um bom tratamento, um bom acesso, um bom preparo para esse paciente que vai precisar da terapia renal substitutiva. Mas ações de prevenção, de diagnóstico precoce, vão impactar na redução do percentual de indivíduos que vai chegar a necessitar da terapia. Mas nós temos que ter uma boa terapia, temos que ter acesso amplo a essa terapia e dar um bom apoio, um bom suporte para o paciente que está precisando de terapia renal substitutiva. E nós temos aí tanto a hemodiálise, e a hemodiálise já tem vários modelos, vários protocolos de suporte, a diálise peritoneal e o transplante renal, que é uma forma de terapia renal substitutiva, é uma forma de tratamento, que dentro da perspectiva de tratamento é a que traz uma melhor qualidade de vida para o paciente que precisa de terapia renal substitutiva. Todos podem fazer transplante renal? Não. Tem pacientes que não têm condição clínica para fazer, pacientes muito idosos ou com doença cardiovascular grave, com sequelas graves, que não vão ter condição clínica de fazer. Mas é a forma que traz a melhor qualidade de vida. De acordo com o Ministério da Saúde, o transplante de rim representa 70% do total de transplante de órgãos realizado no Brasil. Então, Celina, como se dá o transplante de doador vivo? E para o doador falecido, o que prevalece? A vontade externada em vida ou a manifestação da família após a morte? Em relação ao dado de que 70% dos transplantes são renais, aí eu quero fazer um comentário, porque por que é mais transplante renal? Eu acho que tem uma contribuição muito valiosa da terapia de suporte que você consegue dar para o paciente. E eu brinco Perfeito. Quando eu falo para os meus alunos, eu digo, olha, o coração falhou, não tem máquina para botar o coração que faz tratamento e vai para casa, não. Tem que trocar. Ou fica internado com medicação em bomba, em unidade de terapia intensiva, ou transplanta. O rim, com toda a dificuldade, com todo o sofrimento que o tratamento dialítico traz para o paciente, para a sua família, ainda é uma condição em que a terapia renal substitutiva permite que o paciente leve uma vida relativamente razoável, vamos dizer assim. Com a dependência da máquina, com aquela obrigação de ter que ir 3 vezes para a clínica, dependendo do protocolo que ele usa, pode ser menos horas indo todo dia, mas tem o convívio familiar, alguns trabalham, então consegue esperar o rim, consegue estar numa situação clínica mais ou menos estável para aguardar um transplante renal. Então, por isso, são mais transplantes renais do que de coração, de pulmão. E a gente deve considerar também a frequência, né, da doença em relação às outras doenças. O transplante renal com doador vivo, como é que acontece? O meu paciente que tem doença renal crônica, ele tem que ter um familiar, em geral um familiar, mas a lei permite que seja um doador não relacionado, claro que dentro de algumas condições legais para ser autorizada a doação, mas em geral é um familiar em que a gente vai fazer um estudo de compatibilidade para ver se o doador pode de fato doar o rim para aquele receptor, para aquele parente. Então, a gente faz exames de imagem e de laboratório, exames de sangue e urina no doador, para ver se está tudo ok com a saúde dele, e também no receptor, porque o receptor tem que estar bem para receber o transplante. Por fim, faz o estudo da compatibilidade, para ver se pode colocar o órgão do doador naquele receptor. Se estiver tudo ok, vem para o Ministério Público autorizar aquela doação, e depois a gente agenda a cirurgia e faz o transplante. Faz a nefrectomia no doador e coloca o rim, então, no receptor. Esse receptor, ele passa a usar medicações que a gente chama de imunossupressores, que diminui a imunidade dele para evitar a rejeição do órgão. E depois, esse paciente, ele não está curado. Ele fez um tratamento para substituir a função renal que chama transplante renal. Ele tem que tomar remédio e tem que passar com o médico nefrologista o resto da vida. Transplante renal com doador falecido. Doador falecido, a doação de órgãos no Brasil atualmente depende da autorização das famílias. É importante que em vida
a pessoa manifeste para a sua família o desejo, o interesse em ser doador de órgãos, porque depois que ele estiver em morte encefálica, quem vai decidir se vai autorizar ou não a doação de órgãos são os familiares, que é a família que autoriza. Para receber um rim de doador falecido, o paciente que faz diálise, o paciente com doença renal crônica, que faz diálise ou está na fase pré-dialítica, mas estágio 5, né? Estágio 4 ou 5, ele precisa estar vinculado a um centro transplantador. Ele precisa passar com o médico nefrologista daquele centro transplantador, ser avaliado, colher trimestralmente a amostra de sangue que fica guardada no laboratório de imunobiologia e ele vai ser inscrito numa lista de espera, que não tem ordem, não existe ordem nessa lista. Todos estão inscritos. Quando ocorre uma doação, um sistema do Ministério da Saúde vai fazer um ranking e vai ver quem é mais compatível com aquele órgão que foi doado, né? Com as características genéticas daquele órgão que foi doado. Existem alguns critérios para fazer essa comparação que não cabe falar agora. Então, os mais semelhantes, eles são ranqueados e, por ordem de ranking, por ordem de semelhança, esse órgão vai ser distribuído. Então, o critério determinante é a compatibilidade. É a compatibilidade. Seja residente ou não aqui no estado do Piauí. As listas, elas são estaduais, né? Então, o órgão doado no Piauí, preferencialmente, ele fica para o ranking do estado do Piauí. Se por algum motivo esse órgão não for aceito, porque nós temos critérios, né, de aceite de órgãos, ele é disponibilizado para a central de transplante. A central de transplante do estado disponibiliza para a central nacional e aí esse órgão é ranqueado no estado que aceitar o órgão, receber o órgão. Os pacientes que são priorizados, aqueles que têm emergência em fazer um transplante, esses, quando ocorre uma doação em qualquer lugar do país, se for compatível com ele, aí o órgão vem de qualquer lugar do país e vai para ele. Doutora Celina, a senhora tem já há algum tempo trabalhado no Hospital Getúlio Vargas, que é o hospital de referência de transplante da rede pública, coordenando a clínica de nefrologia. Tem contribuído, inclusive, com o trabalho do Ministério Público, nas rodas de conversas que nós temos mensalmente, nas audiências itinerantes dentro do HGV, trazendo informações e soluções. O transplante renal, ele pode ser melhorado? Quais as dificuldades que ainda se enfrenta aqui no estado do Piauí quanto à amplitude desses transplantes e a qualidade desses transplantes? Nos últimos 10 anos, a evolução ela é inquestionável. Tanto em número, em quantidade, 2022 foi a nossa melhor performance, nós fizemos 40 transplantes entre doadores vivos e falecidos, mas também em termos de resultado. Quando a gente faz uma análise do sistema como um todo e se trabalha dentro desse sistema, você consegue visualizar algumas dificuldades. E percebo que o paciente que chega no hospital, ele é muito bem tratado, ele recebe o melhor medicamento, ele recebe todo o tratamento e todo o suporte com uma equipe já bastante experiente. Nos últimos anos, nós ganhamos a realização dos exames, né, no próprio hospital. Nós abrimos a agenda para a realização de exames de imagem e exames laboratoriais de sangue e urina no próprio HGV. Isso foi um ganho muito, muito bom. Hoje funcionando já de uma maneira muito mais automática, né? Vamos corrigindo aí algumas dificuldades ao longo do tempo. Então, o paciente que consegue chegar no hospital, ele recebe apoio, assistência de qualidade e faz o seu transplante. Nós temos um desafio e precisamos encontrar um caminho para melhor resolver uma dificuldade que nós conseguimos identificar ao longo desses anos. O paciente precisa chegar, ou o paciente tem uma facilidade maior para chegar até a equipe de transplante, ou a equipe de transplante precisa chegar até ele. Qual o mecanismo, qual a estratégia, nós precisamos discutir, mas isso está muito claro para a equipe. Hoje, no hospital, nós conseguimos fazer bem os transplantes, com regularidade. As captações também têm aumentado progressivamente. Então, as oscilações estão bem menos frequentes. Mas nós precisamos ainda resolver algumas pequenas dificuldades que a gente consegue visualizar no processo. Pode contar com o Ministério Público, doutora Celina. Como sempre, nós somos parceiros em toda essa discussão. E é isso. Chegamos ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo,
muito esclarecedor. E só tenho a agradecer e somar esforços a cada dia mais para melhorar os transplantes de rim no estado do Piauí. Só queria dar uma palavra final, fique à vontade. Eu que quero agradecer a oportunidade. Quando a gente pode dar uma visibilidade maior à questão, sempre gera discussão e as discussões elas são muito produtivas, muito positivas e a gente sempre evolui, sempre avança. Então, eu que agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, Celina, Castelo Branco. E encerramos o nosso segundo podcast do projeto Doando Vidas, aguardando a elaboração dos próximos encontros. Muito obrigado. Rádio MPPI apresentou podcast Saúde em Pauta.